Quem olha para fora sonha, mas quem olha para dentro desperta. Frase que eu amo do Carl Jung. E essa frase tem tudo a ver com o nosso momento que nós estamos vivendo agora, porque o eclipse acabou de acontecer no eixo Peixes-Virgem, que nos convida exatamente a isso, a sair da distração, a olhar para dentro e despertar para o que precisa ser ajustado na nossa vida. Esse é o tipo de reflexão que não dá para varrer para debaixo do tapete, porque os eclipses iluminam e às vezes até forçam aquilo que a gente vinha evitando enxergar. É como se uma lanterna fosse acesa dentro de nós, mostrando as distrações que nos afastam do nosso caminho, mas também mostrando o que precisa de atenção real. E aqui está o insight mais importante dessa semana. Esse despertar não acontece só em momentos grandiosos, mas no simples também. Está na forma como você cuida do seu corpo, como organiza sua rotina, como honra os pequenos gestos do dia a dia. Porque é aí que o invisível se manifesta no concreto, e é aí que a espiritualidade desce para a vida real. Então, sejam bem-vindos a mais um Wake Up Drops Céu da Semana, um espaço onde a astrologia encontra a vida real e os movimentos dos astros ganham significado no nosso cotidiano. A gente inicia a semana ainda sentindo o impacto do eclipse lunar de ontem no eixo Peixes-Virgem. E aí eu te pergunto, o que essa lua cheia te mostrou? Que verdades saltaram bem na sua frente? E eu quero muito saber como esse eclipse bateu aí na sua vida. Me conta aqui nos comentários qual foi o seu maior insight dessa semana. Porque quando você compartilha, você também ajuda as outras pessoas que estão vivendo algo parecido. E se esse episódio fez sentido para você, manda para alguém também para se beneficiar dessa reflexão. É assim que a gente espalha essa rede de consciência. Esse eixo fala de equilíbrio entre corpo e espírito, entre sonho e rotina, entre o invisível e o concreto. É sobre o cuidar da saúde física e saúde mental, mas também sobre lembrar dos sonhos, trazer o sagrado para dentro da sua rotina e integrar fé e prática no dia a dia. Porque, no final das contas, cada pequeno passo que você dá, desde a forma que você cuida da sua alimentação até o jeito que você organiza a sua agenda, pode te aproximar ou te afastar da vida que você quer viver. Então, vamos entender melhor o que o céu está querendo nos mostrar? Eu sou Manuela Telescuri, astróloga, e é uma alegria dividir com você um pouco do meu olhar sobre os astros, para que você possa transformar esse conhecimento em direção. A cada episódio, eu te convido a fazer uma pausa, respirar fundo e receber uma dose de consciência para navegar melhor os dias que virão. E tem uma pergunta ainda mais profunda: como você tem usado os seus talentos? Está colocando seus dons a serviço de algo maior, de alguém, de um grupo, de uma causa? Ou você está desperdiçando aquilo que te foi dado em distrações, vícios ou fugas de curto prazo? Esse é um dos grandes convites desse eclipse, a gente parar de enterrar os talentos e começar a fazer com que eles floresçam no mundo. E lembre-se, cada pessoa vai sentir esse eclipse de uma forma diferente. Para alguns, a questão aparece no corpo e pede mudanças de hábitos. Para outros, pode se manifestar no trabalho, nos relacionamentos, na família. E aí que o mapa se torna uma ferramenta essencial, porque ele mostra com clareza em que parte da sua vida que esse eclipse caiu e onde está pedindo ajustes para você. E se você ainda não sabe, eu posso te ajudar nessa leitura. É nesse detalhe que muitas vezes a nossa ficha cai e tudo começa a fazer muito mais sentido. Então agora vamos dar uma olhadinha nas sombras desse eixo Peixes-Virgem? Já ouviu a frase: "Ai, só hoje, não tem problema"? É assim que geralmente começam as nossas fugas. É um só hoje, que depois vira 2, que depois vira uma semana, e quando a gente percebe, já está repetindo um padrão que rouba a nossa energia e não leva a lugar nenhum. Essa é uma das sombras de Peixes, o escapismo. Vícios, distrações, anestesias emocionais que aliviam na hora, mas nos afastam do que realmente precisa ser olhado. Pode ser o excesso de séries, a rolagem infinita do celular, a bebida, a comida, ou até relações que a gente já sabe que não nos alimentam mais de verdade, mas que mantêm aquela sensação de estar preenchido, quando na verdade só aumentam o vazio. Eu sei bem disso porque eu já vivi essa armadilha. Teve um período na minha vida que eu usava o álcool como uma grande válvula de escape. Começou assim: "Ai, só hoje, para relaxar, tô sozinha aqui no interior". Mas esse só hoje acabou virando um hábito, e o hábito acabou virando dependência. E quanto mais eu tentava fugir das questões internas, mais eu ficava presa no vício. Foi doloroso perceber isso, mas também libertador, porque quando eu entendi que não era o álcool que era o problema em si, mas a minha tentativa de anestesiar o que eu não queria encarar, tudo mudou e muito.
Foi esse um dos maiores aprendizados da minha jornada. E foi também o que me aproximou da astrologia como ferramenta de consciência. Então, não tenham medo de encarar as sombras, não deixe o vício turvar a visão de vocês. E do outro lado, nós temos a sombra de Virgem, que aparece com a mesma força também. É se perder nos detalhes que não importam, é se cobrar demais, é se criticar sem nunca reconhecer o que você já construiu, é viver naquele não é suficiente e esquecer de agradecer o que você já tem, o que já existe. Essa autocrítica exagerada, ela paralisa, seca a criatividade e mata o prazer de viver. Esse eclipse está escancarando esses dois extremos, o fugir ou se punir. Então é o convite para você sair dessas duas armadilhas, porque nem a fuga traz crescimento e nem a cobrança exagerada constrói algo sólido. O caminho do meio é andar com consciência, é ter disciplina sem perder a compaixão e a paixão pelo que você está construindo. É encarar o que precisa ser mudado sem se anestesiar. E é valorizar o que já foi feito sem cair na ilusão de que precisa estar perfeito. Entenderam, pessoal? E temos também uma ajuda cósmica aqui. Esse eclipse ele aconteceu em sextil com Júpiter. E o Sol segue nesse aspecto ao longo da semana com Júpiter. Ele não apaga os desafios, mas ele amplia a nossa margem de manobra, sabe? Ele cria espaço entre o fato e a resposta, ele abre brechas por onde a vida pode entrar com sentido, amparo e direção. Ele nos mostra as oportunidades que a gente não está conseguindo enxergar. Então, quando essa força se combina ao Sol, é aquele momento onde o sofrimento e o desafio pode abrir grandes oportunidades. E se você está atravessando uma situação difícil, respira fundo e se pergunta: o que essa experiência está tentando me mostrar? Onde ela me convida a crescer? Quem eu posso me tornar a partir disso? Porque com Júpiter ativo, muitas vezes a ajuda chega com pessoas-chave, com uma frase que te encontra e te encoraja, por um e-mail inesperado, por um insight no meio do banho. Isso acontece bastante comigo. Então, fique atento às sincronicidades. E, em vez de perguntar por que comigo, experimenta para que isso. Essa pequena mudança, essa pequena virada abre portas que vocês nem podem imaginar. Mas se você já está no flow, está tudo tranquilo, esse é um tempo para você alargar seus horizontes com responsabilidade. Júpiter tende a expandir tudo o que ele toca, então a escolha do foco importa. O Sol em Virgem ajuda a editar, medir, a fazer com primor. Não é só sobre prometer grandezas, é sobre dar um passo honesto e consistente na direção certa todos os dias. Um gesto bem feito, repetido, vira ponte. E também vale lembrar que Júpiter pode inflar histórias. Otimismo demais sem base vira autoengano. Otimismo com método vira construção. Então, faz um teste simples. Antes de dizer sim para algo, confirma se vai dar tempo, se você tem energia e estrutura para sustentar. Se você tiver, avança. Se não, ajusta o tamanho do sonho ao tamanho do que você consegue hoje e segue firme. E para ancorar essa energia na prática, reserva uns minutos do seu dia para fazer 3 movimentos. Primeiro, escreve com clareza uma intenção concreta, algo que caiba na sua semana, com um verbo no presente, começo, meio e fim. Segundo, agradece por 3 evidências de expansão que já estão aí, por menores que pareçam. Um contato, uma ideia, um avanço. A gratidão orienta Júpiter como um farol. E terceiro, transforma a intenção em uma ação mínima de 20 minutos e executa sem perfeccionismo e sem distrações, tá bom? E a quadratura de Marte com Júpiter, que vem da semana passada, já começa a se desfazer, e isso ajuda a gente a sair daquela vibe do exagero, da empolgação, e voltar mais para a realidade. Sabe quando a gente promete o mundo e depois percebe que não tem energia para sustentar? Pois é, essa maré agora começa a baixar. E o Sol e Mercúrio em Virgem ajudam a gente a colocar os pés no chão, trazem foco, clareza e aquela energia prática que faz a gente organizar melhor as coisas. É mais sobre consistência do que sobre espetáculo, mais sobre método do que sobre a correria. E a boa notícia é que Vênus está chegando perto de Marte em um aspecto superfluente. E olha que combinação linda! Marte em Libra, cheio de diplomacia e busca por equilíbrio, junto com Vênus em Leão, que brilha, que quer trazer calor, beleza. Então, essa é uma energia sofisticada, glamurosa até, e que te convida a aproveitar o que a vida tem de bom. É um período ótimo para encontros, para cooperação, para conexões sociais, que fluem de uma forma mais leve e gostosa, sabe? Então, paixões podem surgir sim,
E sem drama, sem aquela necessidade de controlar ou de reprimir, é o desejo que respira, que se expressa sem peso. E tem mais, essa é uma energia maravilhosa para as artes, para a criatividade. Então, se você trabalha com isso, se joga, porque a inspiração está aí, bem forte. Mas se você não trabalha, mesmo assim, vá ao teatro, ao cinema, a uma exposição e se permita colocar mais beleza no seu dia a dia. Isso também nutre a alma e a gente esquece o quanto a gente precisa dessa nutrição. Agora, é claro que no mapa de cada pessoa, essa Vênus, esse Marte, eles vão cair em casas diferentes, vão fazer aspectos diferentes. Então, para uns, essa energia vai mexer mais com a vida amorosa, para outros, pode ativar parcerias de negócio, ou até despertar talentos criativos que estavam adormecidos. Então, vale a pena olhar no seu mapa para qual área da sua vida está batendo com mais força. E chegando no final de semana, no dia 13, sábado agora, a gente tem um trânsito muito especial. É o Mercúrio em conjunção exata com o Sol. Esse encontro tem até um nome próprio, chama Mercúrio Casime, que significa no coração do Sol. É como se Mercúrio, que é a nossa mente, a forma como pensamos e nos comunicamos, sentasse bem no trono iluminado do Sol. E quando isso acontece, é como se uma lanterna acendesse dentro da nossa cabeça. E de repente, tudo que estava embaralhado começa a ganhar forma e começa a ganhar clareza. Esse é um daqueles momentos de insights poderosos, em que as coisas que pareciam confusas começam a se encaixar, como peças de um quebra-cabeça. Informações que estavam escondidas podem vir à tona, respostas que você estava esperando há tempos podem finalmente aparecer. E aquelas boas ideias que estavam meio nebulosas, elas ganham estrutura. É bem possível que muita gente sinta esse trânsito como uma verdadeira virada de chave mental, sabe? Aquele, agora eu entendi, que muda toda a nossa forma como enxerga uma situação, sabe? E lembra do Júpiter que eu falei para vocês no começo aqui do episódio, que está trabalhando a nosso favor? Pois é, esse pode ser justamente o momento em que você entende onde está a oportunidade que o eclipse trouxe que você ainda não tinha percebido. Então, fique atento a esses insights. E claro, não é só no pessoal. Como nós estamos vindo de um eclipse, esse final de semana pode trazer revelações também no coletivo. Intenções escondidas ficam evidentes, as verdades vêm à tona e notícias fortes podem marcar esses dias. É como se a máscara caísse tanto no mundo quanto nas nossas próprias relações. Então, vale observar de perto o que surgir nas conversas, nos noticiários e até nos pequenos sinais do dia a dia. Esse é o convite para você usar a clareza a seu favor. Então, em vez de esperar o insight cair do céu, crie espaço para ele chegar. Escreve, medita, faz silêncio, observa. Muitas vezes a resposta que você procura está aí dentro de você. Você só precisa que esse feixe de luz saia para fora, que a luz seja revelada. E aqui fica um cuidado muito importante, um alerta para o final de semana. Junto com essa clareza tão iluminadora do Mercúrio Casime, vem também o risco da discórdia. É como se a língua ficasse mais afiada e às vezes a gente nem percebe que a palavra saiu mais dura do que precisava. São aqueles comentários atravessados, as ironias que parecem brincadeira, mas que no fundo machucam. Sabe aquela cutucada que você solta achando que é só humor, mas que acende uma fogueira? Pois é, exatamente esse tipo de energia que pode estar no ar do final de semana e no início da semana que vem. E o perigo não está só no que você fala, mas também como você reage ao que você ouve. Então a dica aqui é atenção redobrada. Respira fundo antes de responder, especialmente em assuntos delicados. Pergunta para si mesmo: eu quero resolver ou eu quero ganhar essa discussão? Porque são coisas bem diferentes. E lembra, não é só sobre não reagir, é também sobre não ser você que solta a faísca que acaba virando um incêndio, tá bom? Então, pessoal, o céu dessa semana nos lembra que espiritualidade não é só sonhar longe e que a rotina não é só se repetir no automático. Quando a gente une os dois, fé e prática, sonho e disciplina, a vida começa a ter propósito de verdade. E antes da gente se despedir, eu quero te pedir uma coisa. Deixa aqui nos comentários qual foi a parte desse episódio que mais ressoou com você. E se você sente que alguém precisa ouvir isso, compartilhe o episódio. Vamos espalhar essa rede de consciência. Então, que você tenha coragem de escolher o que realmente merece crescer, sabedoria para deixar para trás o que já não te serve e clareza para seguir de coração aberto. Que cada gesto simples seja também sagrado e que cada decisão prática seja guiada pela sua essência. Que os planetas se alinhem a nosso favor. Fiquem bem e nos encontramos sob um novo céu no próximo Wake Up Drops, Céu da Semana. Até lá!